A programação da semana e o segundo tempo da entrevista coletiva ontem lá de São Januário, após empate 2-2 com o Ceará. Tudo isso já, salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar revoltado, frustrado, indignado, mal amado, porque mais uma vez o time deixou a vitória escapulir. Esteve duas vezes na frente do placar e cedeu um empate para o Ceará por 2-2, agora em casa, em São Januário. Bom, nesse ano o Vasco não venceu o Ceará, né? No turno perdeu por 2-1 e agora no retorno empatou em 2-2. Bom, e vamos à programação da semana. Olha aí, ó. Semana de clássico, o Vasco, que eu aprendi a amar. Semana de clássico contra o Flamengo, o estado do Rio parava, só falava desse jogo. Era uma euforia para pegar o Flamengo. Hoje, a gente não sente nem mais euforia, a gente não sente nem mais confiança. Né? Não é mais um rival, é um ex-rival, que espero que o Vasco evolua para que algum tempo a gente possa chamar eles novamente de rivais. Bom, mas aí, como vocês viram, a programação da semana, o elenco está de folga hoje, a reapresentação está marcada para amanhã, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, aí, semana de treinos visando esse clássico contra o Flamengo. No turno foram 0-0. Aliás, vocês podem ver que são pouquíssimos jogos do Brasileirão que o Vasco não levou gols. 0-0 contra o Flamengo no turno, 3-0, a vitória de 3-0 contra o Fortaleza, e o 6-0 com o Santos. Se eu tiver esquecido algum jogo que o Vasco não tenha levado gols, que é raro, comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos teve. E vamos ao segundo tempo da entrevista de ontem em São Januário, após a derrota, aí batendo na minha boca. Após o empate em 2-2 com o Ceará, um empate com sabor de derrota, né? Porque o Vasco, além de jogar em casa, esteve duas vezes na frente, abriu o placar com o Felipe Coutinho, o erro do Cocão, cedeu um empate, voltou até na frente com o Cuesta, estreando, fazendo gols, e erro do pegar do Robert Renan, o Paulo Henrique empatou para o vovô cearense. E vamos ao segundo tempo da entrevista de ontem, que o Fernando Diniz falou da importância do Laerte, projetou clássico contra o Flamengo e entre outros assuntos. Confira. Eu te respondi, eu falei que hoje era um jogo que precisava de presença diária. Hoje a gente precisava de um 9 móvel. Podia até ter um 9, se fosse um 9 móvel que chega na área, que tem muita presença, tudo bem. Mas hoje a gente nem tinha no banco esse jogador. Não tem nada a ver o jogo a história, a gente fica pensando no jogo do Santos. O jogo não tem nada a ver com a característica do jogo de hoje. O jogo tinha espaço, o Santos jogava com a linha mais alta, então tinha espaço entre linhas. O jogo de hoje era o jogo que a gente ia empurrando o Ceará para trás e precisava de gente na área. Como é que eu ia tirar um jogador que tem mais presença de área do time hoje? Não tem nem sentido. Se fosse um jogo com outra característica, tudo bem, você aceitaria, mas eu acho que hoje, talvez dos jogos que a gente jogou aqui, o que menos deveria sair. Então, assim, a gente não pode... O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual, mas é um dos melhores, tanto é que é um jogador pré-selecionado. Estava na lista dos 50, 60 jogadores que podiam ser convocados para a seleção brasileira. São coisas que você não tem controle. O lance do Paulo Henrique, o lance da saída, que são coisas treinadas e coisas fáceis. Agora você fala assim, não tem uma... A gente tem que parar de cometer. Os erros de hoje foram até mais evitáveis que os outros. São erros claros hoje que aconteceram. A gente tem que parar de errar, e a gente errou
E os caras tiveram assertividade. A gente errou mais umas 2 vezes ainda, pelo menos. Contra o Ceará teve talvez umas 4 chances de gol, 5, e pelo menos 4 a gente que entregou hoje. Coisa que não aconteceu contra o Botafogo. Nenhum dos 2 jogos. Mas hoje a gente ofereceu chances que a gente não está oferecendo nos outros jogos. Nem contra o Corinthians a gente errou o que a gente errou hoje. É uma coisa... Uma marca que o time... Acertamos muito a saída, mas assim, a gente errou. Teve que saiu o primeiro gol, tivemos mais uns 2 erros ali de saída, que são erros que a gente não treina muito para não acontecer, mas infelizmente aconteceram. Eu vou continuar trabalhando para otimizar o time, para que esses erros não aconteçam, obviamente, e que a gente volte a vencer. Então, isso é uma questão de opinião sua, eu respeito. Eu, na base, eu tenho um olhar bastante carinhoso para a base, estou de olho. O GB, por exemplo, é um jogador da base. Eu botei e todo mundo criticou. É o artilheiro da base. Se tivesse botado o jogador da base, tivesse ido mal, ia criticar. Então, assim, eu tenho responsabilidade para lançar. Não é só um desejo, porque você acha que na base o time ganhou o campeonato, fez 4-1 no Flamengo na base, vai jogar no Campeonato Brasileiro, vai botar e vai jogar. Muito pelo contrário. Quando bota, você erra a mão, você prejudica muito o jogador. Porque depois, para você voltar ele perde confiança, é muito difícil. Não é fácil assim. O desejo da torcida é fácil, eu entendo. E eu estou aqui para tentar fazer o melhor para o Vasco. O Barros é um jogador da base? É da base? Titular do time. Hoje. O Cocão é um jovem, que eu sei que ele tem, hoje no jogo cometeu uma falha, mas é um jovem também, e tem todos esses volantes, vai ter um na base. Você acha que é pegar um jogador da base lá e botar para jogar hoje, titular? A transição a gente vai fazendo. Hoje a gente estava fazendo 3, a gente tem 6 volantes, não dá para pegar um volante da base sem treinar e botar para jogar, porque se ele for mal vai acontecer isso que eu te falei. Essa do GB é a mais fresquinha que está aí. A gente quer que põe, mas quer que põe e resolve. Não é que quer que põe da base, o Vasco quer ganhar o jogo. Se botar o da base e o da base não for bem, vai ser criticado e é muito difícil, a gente acaba perdendo muito mais jogador da base assim. Em relação à sua primeira pergunta, hoje aconteceram os erros, a gente já fez alguns gols, muito mais gols do que a gente deixou de fazer por conta do erro do primeiro gol. Depois, se você quiser, a gente faz um catálogo. Aqui demora, quando a gente sai costurando lá de trás, demora para ser o gol na frente, então parece que a gente não faz gol porque sai jogando. E não é isso. É muito difícil a gente tomar um gol como a gente tomou hoje. Um erro de passe simples, como foi no primeiro gol. E se você falar assim, o time não tem nenhuma dificuldade de fazer adaptação do jogo. Quantas bolas longas a gente fez contra o Botafogo? Você acha? A gente só jogou longo quase o tempo todo. Hoje era um jogo que o time do Ceará, a gente errou porque errou. O jogo não estava difícil para jogar curto. E o lance do PH, do último lance, não tem nada a ver com você jogando. Ninguém tentou você jogando. Não fez nada ali. Não tentou dar bola para o goleiro, não tentou chutar, não tentou fazer nada. Então não dá para você atribuir ao jeito de jogar o segundo gol. Se você falar do primeiro gol, eu concordo. Mas não é uma bola difícil para jogar. E o time tem muitos ganhos. Aí contra o Santos, que fez 6 gols, e saiu uns 2 lá de trás, aí está tudo bem. Senão fica fácil. Então você quer o quê? A gente só chuta a bola longa? O time tem variado o jogo. Se você tiver boa vontade para ver, é fácil ver. Do Botafogo, principalmente, a gente saiu muito mais com bola longa do que com bola curta. Hoje era um jogo que não precisava sair tanto como a gente não tinha, era que errar coisa fácil. Senão a gente vai fazer um time, aí quando tinha um outro treinador aqui que fazia bola longa, é porque faz bola longa. Aí a gente fica em cima do resultado. E aí fica essa injustiça, esse massacre, e a gente não informa o torcedor. O torcedor está triste? Está triste. Eu também estou triste. Você, como torcedor, também está triste. Mas a gente não vai resolver os problemas, assim, arrumando mais problema. Porque tem o problema, a gente pega o problema, a gente não quer resolver o problema, a gente quer, assim, aumentar o problema e afastar ele para outro lugar. Eu não estou aqui para afastar o problema, estou aqui para resolver o problema. Aí você fala assim, qual que é o problema? É ganhar jogo. Não é jogar bem. Jogou muitas partidas bem, e hoje era uma partida que estava praticamente resolvido o jogo, tomou um gol no último minuto, e se tivesse vencido, a gente estava todo aqui festejando, e é normal. Então a gente tem que saber, assim, eu estou te dando uma explicação de uma coisa que não está acontecendo, a gente está falando. Aqui, aliás, dos meus trabalhos, é o time que mais varia jogo, até porque a gente tem o Veguete na frente, que disputa bem a bola, tem o Ryan, que é veloz. E hoje, assim, os erros que a gente cometeu, se você pegar o número de vezes que a gente saiu limpo, com chance de fazer gol, foi muito maior do que os erros que a gente cometeu. Só que a gente treina para não cometer erro. E o time vai evoluir aprendendo a jogar e ficando mais competitivo. É isso, galera. Até uma boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.